Olá, amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília para mais uma reflexão nesta noite. É com muita alegria que aqui estamos e vamos fazer a nossa prece para darmos início a esta conversa de hoje. Respiremos fundo, vamos trazer a figura de Jesus, nosso Mestre querido e amorável, que nos envolve com muita luz e com muita paz. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por cada oportunidade que recebemos, cada oportunidade de recomeço, cada oportunidade de aprendizado, que nós possamos, Senhor, aplicar em nossa vida cada um dos ensinamentos que nos traz. Claro que ainda não podemos ser perfeitos como o Pai Celestial, mas que nós possamos fazer a cada dia o melhor, buscando refletir o teu amor em cada ação, em cada comportamento e em cada pensamento. Mestre querido, pedimos as tuas bênçãos para iniciarmos esta conversa de hoje, que nós possamos estar com a mente e o coração abertos a receber esses ensinamentos e fazer com que eles se tornem moradas na nossa vida, buscando a nossa transformação, a nossa reforma interior. Assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né, meus queridos? Hoje nós estamos aqui com esta obra, Vidas Vazias, uma psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Nós vamos refletir um pouquinho, né, sobre como agir diante do escândalo, né? De que forma que nós podemos agir quando o escândalo chega até nós. Mas antes vamos entender um pouquinho, né, sobre isso. Quando nós falamos no escândalo, geralmente, o que que vem à nossa mente? Pensamento, né, algo que choca, a corrupção, os abusos, a violência extrema, a violência, porque a violência, muitas vezes, nós observamos no dia a dia, às vezes até nas nossas ações, né, mas vamos falar no geral. Então, abusos, excessos de tudo, tudo que nos choca, né, aparecem nas mídias e às vezes a mídia coloca aquela lente de aumento, ainda mais. Não que não seja ruim, não que não seja algo, né, que requer atenção, que requer cuidado, que nós precisamos, não podemos, né, ficar, silenciar diante de determinadas situações. Porém, né, sem exagero. Por quê? Será que o escândalo é só isso mesmo que nos choca, né, aquilo que chama a atenção geral? O que será? Será que é só isso? Esses dias eu estava assistindo a um desses filmes que acho que não passa num desses streamings aí, não sei qual deles. E eu não lembro também o nome, gente, eu sou ruim nessas coisas, porque às vezes eu assisto filme só para me, né, limpar um pouquinho a mente, descansar um pouquinho. E aí o filme era interessante porque ele trazia uma situação, assim, um homem de bem, um homem, um fazendeiro, né, de um período aí anterior da história, de uma situação razoável, né, tinha um filho, uma esposa. E aí esse fazendo não vou dar spoiler do filme todo, porque vai que vocês encontram aí, né, e querem assistir. Esse fazendeiro, ele começa, né, o filme escrevendo uma carta, começa do final. E ele, o que que ele vivia? Vivia a sua vida tranquila dentro da fazenda, um homem de bem da cidade, respeitável. E ele, por conta de uma contrariedade, de algo que ele não concordava, né, que ele não queria, não era o objetivo dele, ele armou, planejou um assassinato e cumpriu, né, e assassinou realmente
cometeu um assassinato. E daí, ninguém nunca descobriu esse assassinato. Foi muito bem planejado. E ele fala, né, como que imagina uma ideia que começa e vira um cálculo, né, algo tão calculado, né, metodicamente, sem deixar nenhum rastro. Então ele calculou tudo muito bem e cometeu assassinato, nunca foi descoberto. Eh, porém, as situações, por conta desse assassinato, trouxeram inúmeras situações complexas que ele jamais esperaria. Então, tudo o que ele queria, o objetivo que ele queria, ele não conseguiu por conta do assassinato. Se ele não tivesse feito, né, assassinado, talvez teria continuado, né, com o seu objetivo mesmo, não o objetivo maior que ele imaginava. E aí, no final, né, ele escreve, que é o início, ele vai relatar toda a situação que ele fez. Ele vai confessar o assassinato através de uma carta. Mas por que trouxe isso? Isso aí não é um escândalo? Mesmo que não tenha sido escondido, né, que o crime ninguém imaginava nunca que essa pessoa, tivesse aparecido, tivesse feito, né, cometido esse assassinato. Isso não é um escândalo? É um escândalo, né. O escândalo se fez, o mal aconteceu. E essa ocultação do crime não torna a pessoa menos responsável, né, pelo acontecido. Então, da mesma forma, qualquer ato que resulte no sofrimento de alguém, né, que contribua para que resulte no mal de outra pessoa, no sofrimento de outra pessoa, é um escândalo, mesmo que seja acobertado, né. E Joana de Ângeles, logo no início do capítulo, ela vai dizer o que que é o escândalo, né. O que que é o escândalo? Ela vai dizer que o escândalo é todo e qualquer ato que atenta contra os bons costumes, as ações que desrespeitam as leis estabelecidas e os comportamentos que ferem os padrões de ética. Então tudo isso é um escândalo. Eh, pode-se dizer então que uma violência contra o equilíbrio, né, o equilíbrio que deveria viver, né, existir num grupo social, é um escândalo. Tudo que interfere nos direitos e deveres de cada um, né, não é que desrespeita esses direitos, é um escândalo? Sim, é um escândalo. Então, tudo que causa esse desequilíbrio, essa desarmonia social ou individual, ou de um grupo, né, tudo isso é um escândalo, mesmo que seja escondido, mesmo que às vezes a gente esconda. Só que, ultimamente as coisas não estão conseguindo, ninguém está conseguindo manter tudo muito escondido, as coisas, elas vêm às claras. A gente não consegue usar as máscaras muito tempo mais. Antigamente até conseguia, demorava umas encarnaçõezinhas a mais para conseguir, né, perceber, mas hoje não, é tudo muito rápido. Nós estamos vivendo um período em que as coisas acontecem e logo são desmascaradas, haja vista, né, o que nós temos acompanhado por aí, nada fica muito tempo oculto, por mais que a gente queira. Então, eh, tudo isso, né, é um escândalo, tudo que faz mal é um escândalo. Mas vamos ouvir o que que Jesus vai nos dizer, o que que o evangelho nos traz sobre o escândalo, né, lá em Mateus nós vamos ver, que Jesus vai dizer assim: "Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha." Parece até uma contradição, né, gente? Não parece? Como assim? Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem que o escândalo por quem vem o escândalo. Nossa, Jesus, como é que ele fala uma coisa assim?
Que acontece? Estamos vivendo num mundo ainda, né, é um mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, se nós formos consultar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3º, nós vamos ver, né, como é o mundo, né. Há muitas moradas na casa do meu pai, então nós vamos ver ali cada mundo, as características de cada mundo. E o nosso mundo lindo, esse planeta maravilhoso, planeta Terra, é um mundo de provas e expiações. A característica do mundo de provas e expiações, a gente sempre repete aqui, é que o mal ainda prevalece. Então, os escândalos vão de vir, eles são necessários. Por que que eles são necessários ainda, aqui no nosso mundo de provas e expiações? Primeiro, para que nós aprendamos. Eles vêm para que nós aprendamos a não fazer aquilo que nós consideramos algo que choca, algo que traz desequilíbrio. Mas, ai de quem vem os escândalos, por quê? Porque nós somos regidos pela lei maravilhosa, né, a lei de ação e reação. Tudo que nós fazemos, todas as nossas escolhas, elas vão ter uma consequência. Claro que não é olho por olho, dente por dente, mas elas têm uma consequência. E enquanto nós não, né, repararmos, nós não nos ajustarmos com a lei, que é, né, a lei de amor, de justiça, de caridade, infelizmente os escândalos ainda acontecem. E como nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações, ainda vem muitos escândalos. Por isso que, né, e hoje a gente vê de forma um tanto quanto frequente, por quê? E temos uma mídia, as informações, claro que ainda, como nós dissemos no início, às vezes as pessoas colocam, né, a mídia principalmente coloca uma lente de contato para que aquilo fique muito tempo ali, chamando a atenção, e todos nós muitas vezes ficamos indignados, né, "Ai meu Deus, que coisa horrível, ai por quê? Como assim?" E vamos nos indignando. E Jesus ainda continua, olha só como Jesus vai, vamos lá, ele vai falar assim: "Se tua mão ou seu pé hoje é melhor para que entrar na vida não tendo olho, né". Então olha só, são palavras fortes de Jesus, né, mas ele está fazendo o quê? Nos convidando a modificar nosso comportamento, está nos convidando a abolir, né, deixar de lado aquilo que nos leva aos vícios. Então, quando ele fala: "Arranca a mão", não é para a gente cortar a mão, eu roubou, né, cortou a mão. Não, é para a gente cortar de nós os nossos vícios, aquilo que nos leva ao mal, aquilo que nos leva a nos afastarmos das leis de amor de Deus. Claro, estamos aqui para aprender, porém, né, estamos aqui também para modificar. Ainda não somos perfeitos, não, ainda não somos. Vamos ser, um dia, alcançar a perfeição relativa. Porém, já temos a consciência hoje de nós mesmos, daquilo que nós precisamos modificar em nós aos poucos. Por isso o autoconhecimento e a reforma íntima. Então, o cortar aquilo que causa escândalo em nós é no sentido do nosso burilamento interior, burilamento moral. Se eu, né, e não posso, ver algo que vai me levar ao erro, então por enquanto eu vou me afastando, para que não me dê, até que eu me fortaleça e não precise mais, né, buscar esse subterfúgio, né. Preciso o quê? Me alinhar com as leis. É fácil? Exige esforço.
né, os livros dos espíritos sempre diz que é mais fácil do que nós imaginamos, só exige um pouco de esforço. Como nós estamos na carne, então parece um pouquinho mais difícil. Mas vamos lá, que senão o tempo, né, ele não para. Então no evangelho, segundo o espiritismo, gente, desculpa aqui, o Kardec ele também vai explicar que no sentido evangélico a palavra escândalo, né, ela é um pouquinho mais ampla, não é apenas aquilo que choca a consciência alheia, mas tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda má ação de um indivíduo para indivíduo, no indivíduo para um grupo, com ou sem repercussão, é um escândalo. Então, ele é resultado de um mal moral, de uma ignorância, porque o mal é a ignorância, afastamento das leis divinas, ou quando nós queremos, né, continuar teimando, sermos renitentes e continuar no mal. Por quê? Porque nós já temos uma consciência, aos poucos essa consciência vai se ampliando à medida que nós vamos buscando a nosso autoconhecimento, nosso aperfeiçoamento, vamos percebendo que não somos perfeitos, que precisamos mudar muitos comportamentos em nós, que não precisamos, ficar apontando o dedo para as pessoas, porque aí vem como agir, né, diante do escândalo. Como nós falamos no início, algumas pessoas acham que evitar o escândalo no sentido de só encobrir um fato ou algo errado. Não, por quê? Porque meus irmãos, nós somos espíritos. Estamos no mundo material, mas somos espíritos. Estamos no material. Porém, somos rodeados por uma nuvem, nada. E quando eu penso em alguém, esse alguém ou me liga ou me manda uma mensagem, nós estamos em conexão. Então, se eu faço algo errado, alguém vai captar o meu erro de alguma forma, seja aqui encarnado, seja no mundo espiritual. Então, nada vai ficar encoberto por muito tempo, né? Nada fica encoberto. E outra, a as leis divinas estão na nossa consciência, então nós mesmos nos entregamos, porque ficamos com aquele sentimento de culpa. Não é verdade? Quando fazemos algo que não é muito digno, que causa mal ao outro, que causa, né, danos ao outro. Então, o escândalo é uma consequência daquele mal que nós praticamos. Mesmo abafado, mesmo escondido, mesmo camuflado, ele não deixa de ter uma repercussão, né? Por quê? Porque nós estamos infringindo uma lei divina. Né, uma lei que faz parte da nossa natureza humana. E aí vai o que vai acontecer quando nós causamos o escândalo? Vamos passar pelo realinhamento da lei. Precisamos nos realinhar com a lei. E aí vem o quê? A reparação, né. Então tudo que prejudica ao outro, que é mal, é escândalo, né, não deixa de ser. E Joana vai trazer as causas dos escândalos, mas nós não vamos falar muito sobre isso, porque nós temos pouco tempo. Vamos conversar um pouquinho sobre como agir diante dos escândalos, né. Primeiro, estamos aqui numa escola. Todos nós que estamos aqui, é uma escola, é um hospital, é uma casa que um lugar, né, que nós precisamos, esse lar que nós estamos, é um lugar onde nós precisamos aprender muita coisa. Precisamos, e qual é o nosso a nossa principal missão? Evoluir. Nós vamos evoluir, uma hora nós vamos. Pode até demorar um pouquinho, pode já estar demorando, mas nós vamos evoluir. E o que que é isso? Como escola, que é o planeta Terra, estamos aqui para ir lidando, vencendo, superando os nossos vícios, a nossa ignorância, a nossa conduta, né, que muitas vezes não é tão correta, que não é virtuosa, né. E é necessário que nós exercitemos isso com consciência, né. "Poxa, errei, e agora?
vamos tentar reparar esse erro, né. E vários fatos vão acontecendo na nossa vida para que nós possamos superar. Às vezes aparecem, né, as nossas provas, que são a provas que nós precisamos, temos as reparações já, as nossas expiações, que são o realinhamento com as leis, é um pouquinho mais pesadinha, mais dolorosa, mas Deus não dá nada além das nossas forças, né, não dá um jugo maior, não dá um peso maior que nós não possamos carregar, nem uma cruz é maior. Então, mas temos as consequências dos nossos atos, sempre dentro da lei de amor, de justiça e caridade. Então, como nós podemos agir diante desses escândalos quando acontecem? No no livro Jesus no Lar tem uma história, a história é no capítulo 34. Eu vou só resumir, porque não dá para contar história, né, eu conversei demais com vocês, mas é uma fala daqui que eu vou tirar. Depois vocês leem um livro, Evangelho, esse Jesus no Lar, que é esse aqui, ó, é esse livro aqui do Nélio Lúcio, Chico Xavier, Psicografia de Chico Xavier, que diz assim, cadê o capítulo 34? Quem demora na contemplação do mal não está pronto para fazer o bem. Só para a gente entender que não dá para a gente ficar, quando acontece algo que nos escandaliza, ou que escandaliza, que nós tenhamos o olhar. Sim, não é para ficar calado, não é para não fazer nada, mas não ficar o tempo inteiro alimentando o escândalo, porque nós muitas vezes alimentamos ou então aumentamos cada vez mais, ficamos no comentário o tempo inteiro. Vai adiantar o comentário? Não, claro que ficar, eh eh, sem, né, imparcial diante do não, sim, tem o algo foi errado, ou seja, eu vou trazer para mim, eu vou ver. Né, eu não posso fazer dessa forma, porque é errado, mas não ficar no julgamento. "Nossa, aquela pessoa fez isso. Nossa, ele tem que ser condenado. Ah, tem que ser preso. Ah, tem que ser", que nós somos, né, muito bons para isso, para julgar, para condenar, para prender, para mandar para a pena de morte, né. Mas não, o escândalo vem para a gente refletir. Né, como eu vou agir diante, né, e se fosse comigo, como eu agiria? Como que eu posso fazer para não ter que cair nessa situação, né? Então o que que isso significa? Que nós não devemos ficar o tempo inteiro apontando o dedo: "Olha fulano, ó, aquele lá fez isso, ó, aquela lá faz aquilo, aquele ali é assim. Nossa, olha só o que que é isso, olha a corrupção, olha o ladrão, olha não sei o quê, olha o terrorista, ó". Gente, precisamos refletir, né? Apontar, ficar apontando o dedo o tempo inteiro não vai modificar a situação. Nós precisamos agir para mudar a situação, de uma forma as situações que nós não gostamos, mas a primeira mudança que nós temos que fazer é dentro de nós, inclusive diante dessas situações de apontar, de julgar, né. Eh, as leis divinas, elas aguardam a todos aqueles que caem, né, em desequilíbrio. Todos aqueles que não seguem, que não se coadunam com a lei, vão ter reparação sim. Então para que ficar apontando se hoje são eles, outrora fomos nós ou poderíamos fazer também pior, em qualquer situação que seja, estou dizendo, estou abrindo como um todo, né. Joana de Ângeles num outro livro, né, que eu acho que eu não sei qual é o capítulo, esse eu não consegui, esqueci de anotar. Ela diz assim: "Quando alguém se ergue", olha só a palavra forte de Joana, "quando alguém se ergue para censurar ou condenar, também causa escândalo". Então, nós queremos também ser causadores de escândalos? O que fazer diante de uma situação de escândalo, né? Vamos refletir qual é o objetivo. O objetivo é a nossa educação. Como posso aprender com isso? Né. Os escândalos são consequências das provas e expiações que provêm do quê? Do nosso próprio livre-arbítrio.
Tudo nos é permitido, vai dizer Paulo, mas nem tudo nos convém. Então precisamos modificar nossos comportamentos e não é apontando o dedo, censurando, colocando em evidência, né, o que aconteceu, o escândalo que vai modificar. Nós precisamos modificar a nossa forma de agir diante do escândalo, né. E nos envolver com a prece, com o evangelho de Jesus, buscar fazer o bem, sempre estamos aqui para isso, né. Fora da caridade não há salvação. E ficar apontando o tempo inteiro, isso não é caridoso. Precisamos refletir, reflexionar sobre a situação, sim. Precisamos abrir espaços também para reflexão? Sim, mas ficar o tempo inteiro apontando, censurando, colocando em evidência, isso não vai levar a nada. Então, vamos refletir qual é a nossa qual o nosso comportamento diante dos escândalos, né. Somos todos caminhantes na jornada evolutiva da vida. Estamos nesse processo, meus irmãos, ora somos nós que causamos escândalo, ora são os outros. Então que nós possamos ter um olhar compassivo e fazer a nossa o mais importante no momento, fazer a nossa autotransformação, fazer o bem, não prejudicar o outro. E dessa forma vamos contribuir para que o mundo seja cada vez melhor. Então é isso, eu deixo um beijo para cada um, que a paz de Jesus envolva cada um de vocês, né, e cada um de nós, e fiquemos com paz. Beijo no coração de todos. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto
a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.